tua rotina, na verdade, é a expressão ou é o sinônimo de quem você é. Na verdade, você é o resultado dos seus hábitos. Uhum. Tudo que você vai fazer te aproxima ou te distancia do Isso teu mesmo. propósito, do teu objetivo. Uhum. E o que vai te aproximar do teu objetivo vai ser exatamente a tua rotina. Estratégica, atenção, os teus hábitos estratégicos. Porque é bem verdade que ao longo do processo você precisa ganhar alguns hábitos e perder outros. Vamos supor que eu queira, não é, aqui atingir um determinado objetivo e eu tenho certos hábitos que não condizem ou que me distanciam muito do meu objetivo. O que é que eu devo fazer? Eu devo cortar esses hábitos. Uhum. Devo substituir esses hábitos por hábitos que vão me aproximar mais ainda da realidade que eu quero. Porque se eu não interiorizar que eu preciso chegar até esse ponto Uhum. B, eu que estou num nível A, o que é que vai acontecer? Eu vou girar em círculo, vou dar muitas Certo, voltas, certo. não é? Uhum. E o que é que acontece? Vou ter uma série de regras, uma série de hábitos Uhum. que no final não vão me dar em nada, porque só o trabalho duro, conforme você fez a provocação no início, só o trabalho duro não garante sucesso a ninguém, não garante Uhum. sucesso a ninguém. Uhum. E isso, quando a gente fala, eu quando ouvia isso, eu achava que o pessoal era muito exagerado. Quando dizia, oh, você, o trabalho duro nunca vai te fazer ter sucesso. Eu achava muito exagerado, porque Joaquim, aqui vou até colocar alguma coisa aqui, que se o trabalho duro deixasse milionário, uhum, tem até um cantor francês que se chama Youssoufa, uhum, tenho certeza que muita gente não conhece. Ele até falou que se o trabalho duro deixasse milionário, muitas mães africanas seriam bilionárias, porque elas trabalham pra caramba. E de fato, acordam não. 4 horas da manhã, voltam para casa de noite, né, Uhum. fazendo a venda ambulante. Então, exatamente. Eu, por exemplo, eu dou aqui exemplo muito pessoal. Uhum. Passou uma fase que eu me matava de trabalhar, mas eu me matava de trabalhar mesmo, né? Com 2 empregos, ainda em Angola, com 2 empregos, e ainda assim tinha aqui que no Brasil a gente chama aqui fazer alguns trampos ali, não é? Uns bicos ali Para fechar o mês. para fechar o mês, mas não rolava, tá vendo? Uhum. Não ia, a coisa travava, não é? Por quê? Porque entendia eu que o trabalho duro era a chave das pessoas conseguirem as coisas que elas queriam. Certo, Tem um certo. ditado aqui no Brasil que é muito famoso, né? Uhum. Que falam que ninguém fica rico trabalhando. Aí ele pode ser interpretado de várias maneiras, né? Certo. Isso. Entendeu? E a gente vê muito disso aí, também entra um pouco no âmbito da saúde, né? Que a Uhum. pessoa, quanto mais ela se esforça, às vezes dormindo 2 horas, 3 horas por dia, ela Uhum. vai ter um burnout, ela vai ter uma ansiedade, aí vem o Aham. lado psicológico da coisa. Então eu acho que uma mente descansada produz melhor Uhum. e com mais qualidade de vida. Isso. Então, Certo, certo. o Nicolas aqui, não é? Ele estava nos dar aqui alguns insights, e é exatamente isso, Abdel. Por quê? Porque, e aqui eu vou entrar num campo que o pessoal lá de casa vai xingar, né? Mas que é o campo da neurociência. E neurociência e também a física quântica, né? Que é a questão de nós atrairmos, não é? Aquilo que está alinhado à nossa realidade. Com Que certeza. nós Com certeza. atraímos aquilo que nós já somos, né? Uhum. Que é preciso o processo de se tornar. Você tem que se tornar primeiro. Como é que você se torna? A partir dos seus hábitos, né? Uhum. Os teus hábitos vão identificar quem você se torna. Por exemplo, se eu tenho o hábito, né, de ouvir um certo estilo de música, claramente que até a minha forma de vestir, ela vai se adequar ao estilo de música que eu ouço, né? Vamos supor que eu tenha o hábito de jogar futebol. Até a minha forma de vestir, as pessoas que eu acompanho na mídia social, vão ter a tendência de me vestir parecido ou então adotar comportamentos parecidos em função daquilo que eu acredito. Por Uhum. quê? Porque à medida que eu vou me adequando ao meu meio, o meu cérebro vai entendendo que eu estou na minha zona de conforto. O nosso cérebro precisa de estar confortável, né? Uhum. Então, nós vamos procurar pessoas que se adaptam à fase em que nós estamos. Quer dizer que a nossa rotina aí dizemos que é muito influenciada em função de quem nós nos associamos. Há um ditado muito popular que diz assim: diz-me com quem anda e eu te direi quem você é. Por Certo, exemplo, certo. se eu quero andar com alguém que seja saudável, que pratique exercício físico,
e eu me enquadrar num grupo de pessoal que não tem preocupação nenhuma com exercício físico, não é? A pessoa não está preocupada com a alimentação, claramente vai ser muito difícil, né? Eu atingir e me manter dentro da rotina. Eu achei algo muito engraçado, Abdel. Acho que foi na quinta-feira, quando a gente foi para o quando a gente foi fazer compras. Isso. Você notou que quase tudo que estava no teu carrinho que você comprou foi exatamente o que eu comprei também. Praticamente compramos tudo em quantidades diferentes, né? Mas Mas praticamente quase tudo. a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. A moça do caixa sempre perguntou assim, ó, mas como assim? É da mesma pessoa? Não. Ou seja, porque estamos a andar juntos e temos quase os mesmos objetivos, tá vendo? Então, até a forma de se alimentar vai sendo muito parecido, não é? À medida que você vai se enquadrando num certo nível. As expressões que você usa, não é? Vai ser muito adaptado também ao meio em que você está. Então, tudo isso, o meio vai determinar também se você permanece na rotina ou saia da rotina. Vamos supor que você quer ser fitness. Aí você não pode comer, né, muita gordura. Aí você anda com pessoa que está de churrasco em churrasco. Aí, aí fica muito difícil. De bar em bar. Tá de bar em bar. Aí fica difícil, tá em forma, né? Então, eu acho que cada pessoa, ela, para se manter na rotina, você precisa encontrar um grupo que está alinhado à tua visão, né? Vamos supor que você pertence a uma determinada religião. Se você não está enquadrado naquele grupo, naquele meio, não é? O que vai acontecer? Você vai se desvincular dos princípios, né? daquela religião que você entende, que você acredita ser praticante. Então, eu acho que o meio em si também, ele acaba influenciando, dificultando ou facilitando na tua rotina. Por quê? Porque quando a gente se cria um hábito, a primeira coisa a gente fazer é encontrar um meio em que a gente se sinta confortável. O nosso hábito não pode representar perigo ao nosso cérebro. Se o nosso hábito representar perigo ao nosso cérebro vai criar formas e mecanismos de nos tirar daquela zona. De nos tirar daquela zona. Abdel é testemunha, não é, de quando eu comecei a academia, né? O Abdel dizia assim que eu era um filantropo. Eu pagava academia mensalmente, mas eu não ia. Por quê? Porque aí eu pagava muito motivado, aí fui 2 dias seguidos. Aí eu voltei de casa com o corpo todo dorido, todo amacetado, o corpo. Eu disse, não, acho que isso não é para mim. Então, mas o Abdel é alguém que está aí muito disciplinado, a questão do exercício físico. Então, acho que isso também ajuda muito encontrar alguém que você anda muito com ele e já faz as mesmas coisas que você faz. E isso ajuda, não é? Você se manter na rotina, se manter o padrão, porque se você encontrar alguém, por exemplo, que não, eu quero fazer exercício físico, mas a pessoa que eu ando com ele está nem ali para exercício físico. Lógico, ele vai te dizer, hoje vamos? Não, não vamos. Então, é mais difícil se manter na rotina quando o teu ambiente não facilita. Quando o teu ambiente não facilita, então é muito mais difícil você se manter na rotina. Então, a questão é, você tem que criar uma rotina e depois de criar a rotina, você tem que agora criar, não é, uma atmosfera, um ambiente que vai tornar essa rotina normal, que vai normalizar essa rotina, que não vai fazer com que essa rotina seja uma prisão, mas um Como um peso sistema. para você. Isso. Exatamente. A rotina não pode se tornar um peso, não é? Então, porque eu disse no princípio, por que nós criamos as rotinas? Para fazer aquilo que a gente não gosta de fazer. Simples, a gente torna um hábito aquilo para ser sistemático, para a gente ir fazendo, porque a gente não gosta e não quer fazer. Então é exatamente isso. Certo, certo. Eu queria até voltar num ponto que o Nicolas colocou, que só trabalhar não dá sucesso. Acho que o ponto foi quase isso. Ninguém fica rico trabalhando. Exato. Ninguém fica rico. Ninguém fica rico trabalhando. E você colocou também um ponto que só trabalhar duro acaba levando talvez a um burnout. E realmente, só trabalhar duro e sem estratégia realmente pode levar a um burnout. Leva. E não só burnout, mas também problemas de saúde, né? Problemas de saúde. Eu, por exemplo, eu recordo que eu
perdi mais de 17 quilos. Eu nunca fui de sobrepeso. Meu corpo sempre foi assim, muito slim, né? Certo. Mas naquela fase em que eu dormia 3 a 4 horas por dia, claramente, que eu sabia que de alguma forma eu estava danificar a minha saúde, mas eu considero sempre muito perdas e ganho, porque aquilo tem um tempo determinado. Eu me propus que em 6 meses eu vou ter que aprender esses 2 idiomas, tenho que entrar para essa universidade e ponto final. E claramente que durante esse período eu prejudiquei a minha saúde, claro, né? Eu já era magrinho, né, desde nascença, aí eu perdi mais 17 quilos, então imagina, e o pessoal olhava para mim, nossa, mas você tá doente, você tá bem. Então, mas era uma rotina extrema que eu me criei, né? Então, conforme eu disse, você precisa ter uma data, um objetivo muito específico antes de se criar esse tipo de rotinas que são muito mais, como é que eu digo? São muito mais duras, são muito mais pesadas. Mas você não precisa só criar rotinas pesadas, né? Claro que, conforme nós dissemos, se você estiver à busca sempre de algo, claramente que você estaria em falta. E quando você está em falta, você não é pleno. E quando você não é pleno, as coisas não acontecem. Aí a questão, conforme vou recuar, né, novamente no comentário que o Nicolas fez, de que só trabalhar duro não garante o sucesso. Sim, não garante o sucesso. Porque antes, por exemplo, né, eu trabalhava o dobro do que eu trabalho hoje, né? O dobro do que eu trabalho hoje. Mas claramente, o que eu ganho hoje é infinitamente, absurdamente mais do que eu ganhava, né, quando eu trabalhava mais. Parece ser contraditório, né? Isso parece não fazer muito sentido. Eu já lhe disse que chegou o momento que eu tinha um trabalho, né? Que eu trabalhava, né? De 2 a 3 horas por semana. Aí, pô, quando eu recebia o dinheiro, nem era o meu salário, o salário dos meus dois empregos que eu tinha, mais alguns bicos que eu fazia. Claro, eu começava a me sentir indigno. Não, mas como isso é possível, né? Alguma coisa está errado, né? Eu trabalhando 2 a 3 horas por dia e tenho esse dinheiro que eu não pegava durante todo o mês. Então, mas o que que mudou de lá para cá? Exatamente os meus hábitos, né? Os hábitos têm que mudar. Você tem que se criar um sistema de rotina que vai de alta performance, que eu vou ter um hábito de rotina que vou atrair as coisas para mim. Eu já não vou seguir as coisas vêm até mim. E conforme eu vou repetir novamente aqui, isso é um assunto que incomoda muita gente, porque o pessoal vem, né, esse papinho de coach, né, esse papinho daí de mentalidade, o que eu quero mesmo é pagar minha conta, então você vai distante com essa questão de mentalidade, visualizar, ser grato. Não, mas isso é verdade. Eu não acho que isso funciona. Eu acredito que isso funciona, porque eu vi funcionar comigo, né? A partir do momento que eu passei a me sentir abundante, que eu sou merecedor disso, eu tenho merecimento, a isso falamos de elevar o nível de merecimento, né? Eu mereço isso, né? E eu tenho dito sempre, não há um ser de barba branca lá em cima, não é, que disse que o Nicolas não pode ter isso, o Abdeu não pode ter aquilo. Então, a partir do momento que eu entendo que eu tenho o mesmo direito de abundância, o mesmo direito de sucesso que todo mundo tem, o que que acontece? Isso já cria em mim o sentido de que eu posso conseguir isso. E se eu posso conseguir isso, eu só preciso de um plano para conseguir isso. Eu só preciso de uma estratégia para conseguir isso, né? Vamos supor que eu queira sair daqui, vamos supor para onde? A cidade mais próxima daqui, para Araraquara. Claramente que Araraquara não é uma possibilidade para mim eu chegar lá, mas para eu chegar até Araraquara eu tenho que ter um plano, tenho que ter um trajeto bem definido, né? E tenho que ter, dentro desse trajeto, vai precisar que eu tenha que eu tenha recursos que vão me levar até lá, ou de uma moto, não é? Ou de um carro. São as formas que eu tenho de chegar até Araraquara. Então, isso é que é, na verdade, o plano, o mapa que você tem. Então, não basta ter apenas a visão, ter o caminho bem delineado. Você precisa ter a visão, ter o objetivo, e dentro desse objetivo, agora, você vai criar um plano. Esse plano da ação é que a gente vai chamar de. Esse plano da ação, você vai transformar ele, vai fazer ele repetidamente, que ele vai se transformar numa rotina. O que é rotina? É comportamento sistematizado e automático, né? Você tem que fazer as mesmas coisas sempre. Vai fazer de novo,
até isso está dentro da tua mente, porque é um processo que eu vou explicar aqui muito calmamente para o pessoal lá de casa entender. Como é que a gente forma o hábito, né? Como é que a gente forma uma rotina? É exatamente isso. É você fazer a coisa progressivamente, porque você não vai conseguir, por exemplo, se criar uma rotina, dizer que eu vou treinar 10 horas por dia até isso ficar fixado na minha mente que eu preciso de treinar. Não, não é assim que funciona. O nosso cérebro entende da seguinte forma: você vai fazer uma vez, o teu cérebro vai te dizer, Abdeu, vai sair da zona de conforto, para com isso, estás em perigo. Automaticamente você vai criar um sistema para sabotar aquilo que você estava fazendo. Você vai parar. Não vai parar porque você não quer fazer aquilo porque te falta motivação. Não, você vai fazer porque o teu subconsciente ainda não aceitou aquela nova rotina como verdade. Como é que o teu subconsciente aceita aquilo como verdade? Quando aquilo é feito de novo e de novo, o que, que vai acontecer? Você vai criar novas redes neurais. Essas redes neurais que você vai criar vai tornar aquilo sistematizado. Me responda, Abdel, qual foi a primeira vez quando você amarrou teus sapatos? Aquilo ficou horrível. Quando você tenta fazer, não é? Quando você tenta Fazer o nó. fazer o nó, aquilo fica horrível. Você vai tentando, a primeira vez não sai de forma perfeita. Mas você vai fazendo repetidamente e aquilo é sistematizado, que você agora consegue amarrar os teus sapatos, estás a falar no telefone, estás a conversar com alguém, você de forma sistemática, você vai pegar, vai amarrar os teus sapatos, porque você fez isso tanto que aquilo ficou sistematizado. Aquilo fica sistematizado. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando alguém vai fazer, vamos supor que você vai gravar pela primeira vez. Tens a câmera, tens o microfone, pela primeira vez aí o Nicolas diz, vamos começar a gravação. Você praticamente que o coração sai pela boca de tanto medo. Não é? Por quê? Porque aquilo é novo para ti, é uma realidade muito nova para ti. Mas quando você vai gravando pela primeira vez, vai gravando a segunda vez, vai gravando a terceira vez, automaticamente o teu cérebro entende que aquilo é uma zona segura, você está confortável. Então, aquilo passa do plano da mente consciente e o teu subconsciente, não é que é o teu sistema de reação, vai entender que aquilo é seguro e o teu corpo vai agora relaxar. É o que se diz, há uma tríade, né? Você primeiro entende aquilo conscientemente, depois o teu subconsciente precisa aceitar aquilo como verdade, só depois então é que o teu corpo vai reagir de forma natural àquilo. Porque se você não aceitar aquilo como verdade, não aceitar aquilo, que esse é o processo, e esse processo de aceitação leva muito tempo, não é de já. Por isso é que eu digo, não vale muito a intensidade, mas a constância.